Olá pessoal, eu vou falar sobre o filme Estrada para o Éden, só que antes de comentar sobre esse filme, queria só falar um pouco sobre uma das coisas que eu gosto bastante da mostra, e não só da mostra, mas de assistir filmes no geral, de não ler a sinopse, é justamente por ir de cabeça numa história, de cabeça num filme sem saber exatamente no que vai acontecer. Pode ser um filme horrível, filme mediano ou filme incrível. Na primeira ou na segunda mostra em que eu participei, eu tinha um tempo livre e porque eu perdi a sessão no qual eu realmente queria assistir e eu fui para assistir um filme. Escolhi um filme lá qualquer só para ficar dentro de uma sala, né, ficar protegido para não ficar na rua, né, porque afinal de contas estava no começo, enfim. O Wellington provavelmente foi no meu primeiro ano da mostra e eu acabei indo para uma sessão que inclusive já trabalhava de madrugada. Então eu ia para ficar dentro dessa sessão para dar uns cochilos. Olha só, olha a minha ideia, gente. Aí eu fui, entrei, peguei lá o meu ingresso, entrei lá na sala. Na época eu tava com credencial. Olha a história, gente. Olha os bastidores do Wesley, do que o Wesley faz. Entrei na sessão justamente para dormir. Enfim, aí eu entrei na sessão, comecei a cochilar, né, nos primeiros minutos e depois não consegui mais dormir, não consegui mais cochilar. E aí eu comecei a ficar prestando atenção no filme, né, uma forma para uma forma de, né, dar sono e tudo mais. Só que o documentário me chamou a atenção, me prendeu justamente para acompanhar aquela história. E a resolução disso tudo, desse filme, foi incrível. É um filme que me chocou e que me choca até agora a história envolvente desse filme. E que inclusive esse filme não vai, acredito que ele não vai para o circuito. E não sei como encontrar esse filme, se vai estar disponível com legenda em português. E aquele filme me chocou por mostrar uma situação bem precária de um país. Me chocou mesmo. E eu gosto disso, de não saber a sinopse, não saber a história e se surpreender com a narrativa dessa história. E o filme da vez, que é Estrada para o Éden, também me surpreendeu, porque eu terminei uma sessão entre águas, estava voltando para casa e acessei o Sesc Digital para saber o que tem disponível, né? Quais são os filmes disponíveis e acabei entrando nesse filme, Estrada para o Éden. É, Comecei a assistir esse filme e é uma grata surpresa. Eu gosto de chamar isso de grata surpresa. O filme me surpreendeu, é um filme lindo, magnífico, uma bela obra de arte. É o filme do Kirguistão que acompanha Kubat Aliyev, um senhor de idade, um escritor literário que já está avançado em idade, e ele tem ali e ele não gosta de ver a sociedade atual. Ele que levou durante anos pensamentos para o seu país. Ele escreveu diversos livros e esses livros acabaram sendo famosos, acabaram mudando ali, sendo importantes para essa sociedade. E ele acaba vendo a situação da sociedade atualmente, que se preocupa mais com as riquezas, se preocupa mais em ter, em posses, em bens. Isso deixa triste. E ele vê muito, ele tem grandes esperanças de que o seu trabalho, que as suas obras possam continuar com um jovem estudante. Eu acredito que é um jovem estudante, um amigo dele. Só que esse jovem, ele está doente, ele está acamado e precisa de um tratamento que é muito caro. E esse senhor, né, o Kubat Aliyev, ele decide vender o seu apartamento justamente para custear o tratamento desse aluno, desse amigo. Porque ele vê muita esperança de que as suas obras possam continuar por meio dele. Só que seu sobrinho ou o seu irmão fica um pouco confuso porque na sinopse, lendo a sinopse aqui para falar, pra gravar esse vídeo, trata como irmão. Só que lá no filme esse homem chama o Kubat de tio. Então não sei se é questão de tradução, mas eu vou tratar como irmão devido à sinopse, mas lá no filme parece que é sobrinho, tá tudo bem?
E ele fala sobre. Esse irmão dele acabou sendo espancado porque ele tem um empréstimo muito alto e ele não está conseguindo quitar. Então, ao invés de dar o dinheiro ali para custear o tratamento, como uma forma mais rápida, ele dá o dinheiro ali para o seu irmão para poder ele pagar ali essa dívida, mas já esperando que ele possa receber esse valor para ajudar o seu amigo. E o filme acompanha esse homem que viveu pela literatura, viveu pela escrita, viveu ali para passar o seu pensamento, inclusive ele viveu ali em prol das outras pessoas, ajudando a todas as pessoas ao seu redor, inclusive até mesmo ajudando o seu irmão. Ele se dedicou durante toda a sua vida para passar esses seus ideais, esses pensamentos para o país, da mesma forma que ele criou ali basicamente todas as suas pessoas, e talvez seja por esse motivo que ele tem poucos amigos e que ele não tem filhos. Agora ele é viúvo, né? Perdeu a sua esposa, então ele é um homem bem solitário. Inclusive ele vê ali ele se sente mal pela sociedade que vive atualmente e ele tem ali essa esperança do seu amigo em continuar o trabalho literário que ele começou, que para que a sociedade possa mudar, possa realmente mudar. E esse Kubat, ele é de certa forma muito famoso, não sei se pode falar rico, mas ele é muito famoso. Todo mundo ao redor ali praticamente conhece ele. E inclusive, após vender o apartamento, ele vai para uma casa de repouso. E é muito tocante isso porque todo mundo se questiona: "Mas, ué, como assim? Ele é famoso, ele não tem família? Onde está a família dele? E ele não tem filhos, a esposa infelizmente faleceu. E até mesmo a casa do irmão dele, a esposa não aceitou ele de braços abertos, tratou ele como um cachorro. É incomodante a forma como ela trata ele, e ele sente isso. E ele preferiu ir para uma casa de repouso ao invés de ficar com a sua família. Olha que forte isso. Ele preferiu ficar mesmo numa casa de repouso do que ficar ali na casa do seu irmão devido mesmo à esposa, e que não queria cuidar de um senhor de idade, não queria cuidar de um velho, já que ela tem crianças para cuidar, já que ela tem já os filhos dela para cuidar. E ele prefere ir para casa de repouso, e tem toda essa questão dele não ser um cara orgulhoso, por mais que ele não aceite ficar na casa do por mais que ele tenha esse orgulho de não ficar na casa, preferir ir para uma casa de repouso, porque ele se sente melhor lá do que incomodar a esposa do seu irmão. Ele prefere, ele tira praticamente toda orgulho, ele não tem orgulho, ele vende o apartamento para ajudar ali o seu amigo, e ele vai para uma casa de repouso, e inclusive o jornal marca uma entrevista com ele para que, né, e ele aceita fazer entrevista lá mesmo na casa de repouso, ficar com as outras pessoas lá da sua idade. Ele não se importa com isso, ele não liga para isso, de basicamente perder o seu bem, de perder, de entregar ali sua casa em prol de uma pessoa, em prol do seu aluno, é, de ficar numa casa de repouso. Ele não vê isso como um retrocesso, mas ele vê isso com uma escolha, ele não se arrepende disso. E é muito bacana de ver essa construção desse personagem nessa narrativa, que inclusive o filme ele é em preto e branco. Inclusive a direção, não sei falar o nome dos diretores, eles buscam utilizar enquadramentos muito centralizados dentro ali da narrativa. Pensou muito bem, milimetramente, cada objeto em cada lugar. É muito gostoso de acompanhar filmes que tratam também de histórias fortes e que buscam também trazer o filme com uma fotografia muito bem elaborada, com uma direção de arte também bem elaborada, porque não só o texto está dizendo, a própria imagem também tem muita informação. E essa direção é muito, muito impecável por também trazer ali o bom uso ali
da coloração, que é que a direção utilizou preto e branco em todo e praticamente todo o filme, utilizar ali uma boa direção de arte, ter um bom enquadramento da câmera, a câmera praticamente busca ela estar sempre centralizada, também coloca em posições estratégicas para mostrar todo o ambiente, é muito bonito também, muito bonito mesmo, que inclusive essa questão da estrada para o Éden, que basicamente estrada para o paraíso, que é a busca ali pelo esse nome do personagem, perdão, Kubat, de basicamente estar morrendo e ele realmente está indo para o paraíso. Tem uma cena em que ele está olhando ali cavalos, ele olha ali uma águia e ele pergunta lá pro seu irmão, você viu? Aí ele fala, viu o quê? Eu não vi nada não. E aí ele fala, vocês de agora só ficam se preocupando com riqueza, só ficam olhando para riquezas e não prestam atenção nos milagres. Mas um momento. Enfim. Inclusive, antes dele ter esse diálogo, a cena em que mostra os cavalos, em que mostra ali os cavaleiros, né, em seus cavalos, e a águia, né, se não me engano ali um pássaro, uma águia, ali andando e cavalgando, a câmera ali mostra ali eles de forma lenta, bem bonita, e aí depois corta para essa cena onde tem esse diálogo também é uma maravilha. Devido a todos os problemas que ele acaba passando, ele decide ir para um vilarejo, que é basicamente, pelo que entendi, o vilarejo onde ele nasceu, ou o vilarejo onde ele morou, para buscar ali um certo algo que eu não sei, um Iyun, enfim, não sei exatamente qual é o nome do equipamento. E aí, no momento em que ele chega no Éden, que basicamente ele chega lá no seu objetivo, como se o mundo ali ganhasse cores para ele, que aí a fotografia ganha cores. E também é um bom uso ali da linguagem cinematográfica ali, bom uso da coloração, né, na fotografia, finalizando, trazendo essa resolução para essa história do Kubat, que finalmente acabou chegando o fim para ele, que ele que teve esperança ali na sociedade, ele que buscou ajudar as pessoas, sacrificou mesmo os bens dele em prol das outras pessoas, teve esperança, lutou e por mais que não deu certo, ele fez a parte dele e ele acabou sendo recompensado com isso, ele presenciou as maravilhas na vida e que agora está indo para uma outra maravilha. Enfim, eu acho que é isso que eu consegui pegar com esse filme. Um filme que é uma grata surpresa, me emocionou, um filme maravilhoso, com uma direção gostosa, com um personagem ali bem gostoso de acompanhar, que inclusive traz ali uma boa atuação, uma boa atuação mesmo. E enfim, assistam, não sei como vai ser, porque afinal de contas o filme não está mais disponível no Sesc Digital, quase perdi, porque eu saí da sessão de Entre Rios e estava vindo para casa e comecei a assistir. Agora gravando, antes de gravar, acessei o site novamente e o filme já não está mais disponível, ou seja, eu fui um dos últimos a assistir. O que mais complica tudo isso também, o que talvez fique um pouco chateado é que onde vai aparecer esses filmes, sabe, dos outros países depois da mostra? Porque não são todos, infelizmente, não são todos que ganham os cinemas, não são todos que ganham os streamings. Não dá pra ficar, até mesmo nas plataformas de aluguéis como YouTube, Google Play, é, Look, não são todos que ganham esses espaços. Até mesmo as plataformas independentes como o Alacarte, a Imovision, Supomugan, não dá para todos esses filmes da mostra ganhar essas plataformas. E é muito complicado isso, porque são filmes preciosos. Para mim é uma baita obra de arte. Poderia ser clássico, sabe? Poderia completamente ser um filme clássico para mim.
E eu compraria, e compraria essa ideia. Porque eu gostei desse filme. E eu acho que outras pessoas poderiam assistir porque tem uma baita mensagem. É um baita filme com uma baita fotografia, com uma baita direção de arte, baita direção, baita atuação, enfim. Mais uma grata surpresa na mostra desse ano. E olha só que estou nos últimos dias, hein? Mesmo ainda nos últimos dias, eu estou assistindo filmes maravilhosos. Pronto, já tenho 15 minutos de vídeo, já estendi bastante. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu peço para curtir o canal, se inscrever, vai ajudar bastante esse canal a crescer. Acesse também lá o Instagram, WR Filmes, se inscreva lá também, vai ajudar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.